Olá, meu nome é Gabriel, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio do IFSP e sou bolsista de iniciação científica. Eu sou Kailane, estudante do IFSP e bolsista de iniciação científica. A pandemia causada pelo Covid-19, doença respiratória identificada primeiramente na China no fim de 2019, é um acontecimento atual que tem mudado a vida da maioria das pessoas em nível global, de modo que se torna necessário conhecer os impactos desse momento histórico nos diversos campos da atividade humana. Assim, foram desenvolvidos um projeto e um trabalho para entender tais acontecimentos. O trabalho apresentado, ainda em andamento, intitulado Literatura e a Construção de Sentidos acerca da pandemia causada pelo Covid-19, produzido por alunos do ensino médio em conjunto com os orientadores Irando e Gabriela, tem como objetivo compreender os efeitos acerca da pandemia causada pelo Covid-19 em textos literários produzidos por escritores e escritoras brasileiros e brasileiras. Dado o contexto atual em que estamos vivendo, os efeitos da pandemia acerca de cotidiano, questões sociais, saúde mental e física foram apresentados por escritores e escritoras brasileiros e brasileiras em textos literários escritos entre janeiro e agosto de 2020. O trabalho Panorama de Textos Literários Brasileiros sobre o Coronavírus, recorte da pesquisa, tem como objetivo apresentar um panorama quantitativo dos textos literários, cujas temáticas dessas produções apresentam relações com o isolamento social demandado pela pandemia. Por meio de uma pesquisa documental, foram levantados dados para o desenvolvimento do trabalho. As pesquisas foram realizadas por meio de um site de busca e 3 lojas virtuais de departamento de livros, na qual foram encontrados variados textos literários de diferentes gêneros. Elaboramos uma tabela a partir dos resultados obtidos, e os seguintes gêneros, crônica, conto, poema, cordel e romance se destacaram. Considerando que no Brasil o isolamento social se iniciou por volta da segunda semana de março, essa quantidade final de 114 resultados de textos encontrados é significativa. Como resultado, é possível identificar uma grande quantidade de poemas encontrados em relação aos outros gêneros, em seguida de crônicas e contos. É importante frisar que esses textos são disponibilizados de forma virtual, devido ao contexto social em que estamos vivendo. Depois desse processo de levantamento de dados, para o começo da análise de sentidos, optamos por nos aprofundar apenas em crônicas, por se tratarem de acontecimentos do cotidiano, produzidas nesse período de isolamento social, entre janeiro e agosto de 2020, publicada em 4 livros distintos, que seriam aquelas coletâneas que foram encontradas no levantamento de dados. Após a escolha do gênero literário a ser estudado, analisamos um total de 122 crônicas, na qual escritores e escritoras se submeteram a escrever sobre suas vidas, rotinas e comportamentos e criaram novas histórias em formato de gêneros literários. Dessa forma, no período de um mês, todos os 122 textos presentes nas coletâneas foram discutidos e identificados com temas e subtemas. E logo após, separamos as crônicas por categorias, distinguindo o conteúdo de cada uma. Como por exemplo na tabela: reinvenção, saúde mental, física e emocional, relações humanas, política e fé. A análise está em andamento e ainda não há resultados conclusivos, mas assim que finalizados podem ser utilizados para a orientação dos estudos relacionados a este tema apresentado, o que seria de importância para assimilar o contexto social e os efeitos que os textos literários relacionados à pandemia causada pelo Covid-19 expressam, e também com o intuito de compreender o próprio sujeito inserido neste contexto crítico de mudança. Muito obrigada! Muito obrigado!